Eu sei que já é final de julho, que eu não tinha postado ainda as leituras do mês de junho, mas é que eu fiz tanta leitura que eu fiquei com preguiça de gravar esse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e hoje eu vim trazer pra vocês as minhas 8 leituras do mês de junho. E vamos lá, porque são várias e eu estou com sede. Já tô avisando, as crianças estão gritando de fundo, então vamos lá tentar ser o mais breve possível. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi O Ladrão de Raios, onde a gente vai conhecer o Percy Jackson. Ele é filho de um deus grego, de um dos 3 grandes deuses gregos, com uma humana, então ele completou a idade aonde o cheiro dele fica mais forte, o cheiro dele de semideus, aonde os monstros são atraídos para ele. Então ele entra aí num sério problema, porque ele não conhece esse universo, a mãe dele sempre afastou ele dessa verdade, sempre falou que o pai dele estava perdido no mar, o que não deixa de ser um pouco verdade, não é mesmo? Então ele realmente fica meio nessa coisa de tipo, eu não tenho pai, aí ele tem um padrasto que é horrível, e do nada ele começa a ver monstros na vida dele, então ele tem que ir pro acampamento Meio-Sangue, que é o único lugar onde ele vai ser treinado para sobreviver às aventuras com monstros e todo o rolê. Só que quando ele chega lá, todos os deuses descobrem que ele é filho de um dos 3 grandes. Esses 3 grandes não deveriam ter filhos mais, porque os filhos anteriores desses 3 grandes já causaram muitos problemas. Então temos um certo problema aí, porque o raio mestre do Zeus foi roubado. Zeus, o deus do céu, dos raios, né? E a galera toda tá culpando ele, sendo que ele nem conhecia todo esse universo. Não tem como ele ter roubado, porque ele não conhecia nada disso. Então ele tem que provar a inocência dele indo atrás de quem roubou o raio. Então ele vai ter que fazer uma mini investigação pra descobrir tudo. E é muita aventura pra um infanto juvenil, é super leve e divertido. Foi uma releitura, eu li pela primeira vez lá em 2014. Então agora que eu reli, realmente foi uma experiência completamente nova, porque eu não lembrava de nada. E minha memória afetiva continua preservada, não me decepcionei. E eu dei 4 estrelas e realmente, nossa, deu um quentinho no coração poder voltar assim pra essa leitura. O segundo livro que eu li foi Senhorita Aurora. Esse livro eu dei 4 estrelas, ele é um livro nacional publicado pela Verus. A nossa protagonista, ela é brasileira, ela consegue fazer parte, né, se inscreve, faz toda aquela seleção e passa para fazer parte de uma grande companhia de dança de balé lá em Londres. E ela foi escalada para fazer uma peça onde ela seria a Aurora, né, ela iria fazer a Bela Adormecida. E ela seria a protagonista. Então temos um diretor que é convidado, que não é muito mais velho que ela, e meio que, tipo assim, rola uma treta que eles não se suportam. Anos antes, eles já tinham se conhecido no avião. Então, assim, temos várias coisinhas que vai acontecer com eles, né? Vai ter um romancezinho, essas coisas. É um livro que eu gostei bastante, tem um assunto bem importante. E é uma história que realmente eu achei bem interessante, porque, é um romance, tem toda aquela coisa de dramatização, de conquistas, de sonhos, dá pra acompanhar alguns anos dos protagonistas. Mas também tem uma coisinha ali um assunto delicado, onde eu achei importante a autora colocar ali de uma forma bem despretensiosa, que o livro não é divulgado com isso, para que faça as pessoas lerem sem julgar o livro antes de saber. É o que eu posso falar sem dar muito spoiler pra vocês, mas eu gostei bastante, 4 estrelas. É uma leitura muito leve, envolvente, então eu curti muito a experiência de ler esse livro. O terceiro que eu li foi Amoras, do Emicida. Ele é um livro muito curtinho, eu li em e-book, mas muito curtinho mesmo. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, simplesmente pelo fato que é uma menininha preta que se acha tão doce por se parecer com uma amora. A resenha acho que não sai no ar também, mas logo logo sai. O quarto livro que eu tenho pra falar pra vocês é Pistas Submersas. Eu peguei ele porque ele tava aqui do meu lado. E ele é um livro que aparentemente é um pouco grande, então ele tem 360 páginas. Mas a folha é bem grossinha, tá? E ele é investigativo. Então temos aqui a Karen e ela tá investigando um caso. Basicamente tem um grande festival na cidade, onde ela encheu a cara, acabou transando com um colega de trabalho dela. Aí ela acorda, vê o terrível erro que ela cometeu e voltou pra casa. Começou a dormir e assim que ela pegou no sono, o celular dela começou a tocar e era o chefe dela, falando que ela agora tinha assumido um caso que basicamente, sabe o moço onde ela acabou de transar? Então, a ex-mulher dele foi assassinada. Então ela é o álibi dele, só que ninguém pode saber disso. Então ela tem que começar a investigar e descobrir quem é que assassinou a pobre coitada, o que aconteceu. Só que começa a passar semanas e não tem nenhuma pista, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Então ela começa a ter que ir mais fundo, começa a investigar o passado dessa moça que foi assassinada. E ela descobre que ela veio de uma família hippie,
Então muita coisa do passado vai ter influência no que aconteceu com ela. É uma coisa muito louca. E teve várias reviravoltas que eu não sabia o que esperar, eu fiquei bem surtada lendo o livro, e enfim, eu fiquei bem envolvida. O quinto livro que eu li foi Histórias para o Tempo, que é um conto da trilogia Alice, que basicamente vai contar o que acontece com a Alice e com o Guardião depois do terceiro livro, que é o Elemento Infinito. E eu dei 4 estrelas pra esse conto, eu nem posso falar nada pra vocês, porque senão é spoiler, afinal é só um conto. O sexto livro foi Libélula Azul, onde a gente vai acompanhar um grupo de biólogos e eles estão acampando num país que não é o seu. Então eles acabam vendo uma libélula azul, que é um tanto curioso. E essa libélula acaba picando uma das biólogas que estão nessa viagem. E ela começa a ficar muito mal. Basicamente é uma libélula modificada geneticamente para ser uma arma. Então muitas coisas vão acontecer, ela vai ter uma séria reação. E ela começa a ficar azul também, então até que a dona do laboratório onde essa libélula fugiu aparece, vários segredos, várias tretas. É um livro que eu tive meus prós e contras, eu dei 3 estrelas e meia, mas eu gostei bastante da história, porém eu fiquei meio decepcionada, porque eu queria que seguisse um rumo, não seguiu, enfim. Expectativas colocadas num livro que não tinha obrigação de atender às minhas expectativas. Basicamente foi isso. Depois disso eu acabei lendo então Harry Potter, a Pedra Filosofal, da Britney Spears. Ai, gente, o GF manda na porra toda, desculpa, mas é da Britney. E é um livro, assim, que eu dei 4 estrelas, ele foi uma leitura legal, divertida, só não foi 5 estrelas porque eu achei que demorou muito, foi uma leitura muito arrastada, eu levei algum tempo pra ler, sendo que eu leria um livro do tamanho dele muito mais rápido do que eu li. Afinal, ele é pra ter 200 e poucas páginas, nem isso. E eu li como se tivesse 500, sabe? De repente, seja porque eu já conheço a história por causa dos filmes, mas eu não achei tão parecido assim pra ficar nessa coisa meio não vou ler, sabe? De, nossa, vou ler devagar porque eu já conheço, porque eu não lembrava de nada, então tudo que eu li era novo. Tanto é que eu já li Harry Potter, só que, tipo assim, fui em 2017 e eu não lembrava absolutamente de nada, nada. Então foi uma leitura, assim, que teve uma experiência totalmente nova. E dessa vez eu tomei coragem pra ler os livros. Eu sei que não é a melhor fase pra ler Harry Potter, mas nunca vai ser, porque agora é só ladeira abaixo pra Britney. Então vamos encarar agora, de uma vez, que eu tô com o meu castelinho de Hogwarts aqui. E eu sou curiosa pra saber sobre tudo. A minha 8ª leitura, então, foi O Porão. Também dei 4 estrelas. E foi uma leitura que me deixou meio horrorizada, totalmente envolvida. Eu fiquei transtornada lendo. Eu tava convencida que a protagonista, ela era esquizofrênica paranoica, porque ela via coisas que não estavam lá. Basicamente, ela ouvia vozes falando que o pai dela tava no porão, porque o pai dela sumiu quando ela e a irmã eram pequenas, ele desapareceu do mapa. Então ela começou a ouvir vozes falando que ele tava no porão, aí ela revirava os porões e queria ir pra floresta, que é onde a voz falava que ele tava. Então ela cresce e continua com isso, eles tentam seguir sua vida e ela continua com isso. E só que ela fica bem perturbada, sabe? Tem alguns casos que acontecem na cidade que são um tanto estranhos. Então tem muita coisa assim que deixa a gente meio pirada. E eu ainda tenho que gravar essa resenha, mas quando sair vocês têm que assistir, porque eu não posso falar muito pra vocês. Mas é um livro que me deixou muito surtada. E, enfim, gente, eu já tô começando a falar e tô lembrando dos fatos que eu não posso falar pra vocês. Eu fico ficando surtada também. Então é isso, gente. Como eu tô ficando sem voz já, então só dei um resuminho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!